Mercado Inteligente, com Carlos Oshiro. Olá, muito bom dia para você que sintoniza 101,5 MHz para Manaus e 98,1 para a cidade de Rio Branco, no Acre. Hoje, 17 de fevereiro de 2024, estamos iniciando mais um Mercado Inteligente, um mercado do emagrecimento. Na minha frente aqui temos o Daniel Guedes, do Instituto Daniel Guedes, e o Dr. Rizieri Gomes, da Mais Clínica. Eu sou o Carlos Oshiro e vamos juntos até às 11h30 pelo horário de Brasília. Vem com a gente, porque o Mercado Inteligente já está no ar. CBN, Mercado Inteligente. Um mercado que sempre esteve em alta, que é o mercado do emagrecimento. Quem não tem uma dificuldade de seguir um protocolo, de ter a disciplina da dieta e com foco na saúde, principalmente na parte física. Por isso, nós trouxemos aqui dois especialistas dentro desse mercado para a gente poder falar sobre os remédios que estão surgindo, as novas técnicas e metodologias também, para a gente poder alcançar o tão famoso peso ideal. Daniel Guedes, do Instituto Daniel Guedes, seja muito bem-vindo, obrigado aqui pela presença. Bom dia, Oshiro, obrigado, é um prazer estar aqui do lado dos grandes mentores. Tá vendo, né, doutor Rizieri Gomes? O doutor acho que não conhecia o Daniel falou, poxa, eu te modelo, eu te sigo, então é muito legal também. Doutor Rizieri Gomes, que já é colunista aqui também da Rádio CBN e tem o nosso espaço aqui dedicado agora dentro do Mercado Inteligente na manhã de hoje, da Mais Clínica. Seja bem-vindo também, doutor. Obrigado, Oshiro, um prazer gigante estar aqui e quem admira sou eu aqui, o Daniel, com todo o teu lifestyle, eu acompanho o trabalho dele já nas redes sociais há um tempo e bastante inspirador. É um prazer estar aqui trocando essas ideias desse mercado pujante. Ótimo. O Daniel Guedes, ele é nutricionista e o Dr. Rizieri é cardiologista. Mas além de ser cardiologista, ele é um exemplo, né, eu acho que de mudança de hábito, que isso impacta também na saúde e principalmente você acha que é um exemplo de emagrecimento, né? Então, antes da gente iniciar aqui sobre as técnicas Casa de Ferreiro e Espeto de Ferro, eu queria que você contasse rapidamente a sua história, né, de um ex-obeso para agora, até, por que não dizer, um atleta aí que corre e que efetivamente está linkado aí na busca pelo corpo ideal. Bom, Oshiro, se há 7 anos atrás você sentasse na minha frente, eu falasse para você que 7 anos. 7 anos. Você precisava emagrecer, você ia falar para mim assim, doutor, vai primeiro, se der certo eu vou depois. Então, eu já pesei 128 quilos e eu sempre costumo dizer que eu era mais burro do que todo mundo, porque eu sabia tudo que tinha que fazer e fazia as coisas todas erradas, porque ansiedade, busca de recompensa de curto prazo, muito trabalho, muito negócio, saúde nunca é prioridade até a doença chegar. E como você não acorda de manhã com aquela inspiração, tipo, vou mudar de vida porque eu quero, porque eu recebi o chamado, eu tive um problema no meu joelho, num churrasco, jogando um vôleizinho de areia, rodei em cima do meu joelho, caí que nem um saco de batata e falei, cara, preciso mudar. E daí, baseado em tudo que eu já tinha vivido já, de busca de atalhos, isso aí, busca de atalhos mesmo, e resolvi fazer um planejamento e ao longo de 2 anos e meio eu perdi 42 quilos, com mudança de estilo de vida. E eu vivo isso hoje, para mim é muito simples. Eu costumo dizer que a vida é um grande negócio, onde você é o maior beneficiado desse negócio. Se você levar a tua vida como você leva os teus negócios, não tem como dar errado. Porque a maioria das coisas que você tem que fazer, elas não são complexas, elas são simples, só não são fáceis. Você precisa de disciplina, persistência, e mesmo quando a vontade não está lá. Por quê? Porque você tem que ir. Toma banho todo dia, por quê? Então, por que você não vai para fazer teu exercício físico todos os dias? Então, tem um monte de coisa que hoje eu faço todo dia. Eu como, escovo o dente, tomo banho e vou para academia. Excelente. Incorporou a rotina de uma pessoa saudável, né? Doutor Daniel, do Daniel Guedes, que é do Instituto Daniel Guedes, que é nutricionista. Para quem está assistindo aqui pelo YouTube, provavelmente vai perceber que ele tem um corpo de fisiculturista. E ele é fisiculturista também. E eu queria que você pudesse explicar
O que você faz pelas pessoas, Daniel? Com relação à metodologia, se você tem, né, um processo de emagrecimento, pudesse se apresentar aqui para quem está nos assistindo ou está ouvindo aqui via 101,5. Então, é isso aí. Daniel Guedes, nutricionista, atleta profissional de fisiculturismo. Já estou nessa área do mercado da saúde já faz muitos anos, de loja de suplementos. Já abri clínica de nutrição antes de ter uma demanda. E há 7 anos atrás a nutrição me chama para cuidar das pessoas. Eu sou especialista em mudança de hábito, tá? Então eu trabalho com hábitos, eu trabalho com mudança de estilo de vida. Eu ressignifico a maneira que as pessoas pensam sobre a alimentação. Porque hoje quando você fala em emagrecimento, primeiro que as pessoas só associam emagrecer com perder peso. E nem sempre é assim. E a gente trabalha em cima de um método definitivo chamado método Define, que é uma mudança definitiva, mente e corpo. Então, hoje a gente avalia as pessoas de uma forma bem holística, olhando todos os pilares. Às vezes, nutrição é a última coisa que eu mexo. Porque geralmente o perfil emocional, o perfil emoções é o mais alterado. A maioria das pessoas comem pelas emoções. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. A obesidade aumenta a cada dia. Mudanças, transtornos emocionais, TDAH. Então hoje as pessoas, geralmente elas sabem o que elas precisam fazer, mas por que elas não fazem? Será que é simplesmente fazer um déficit calórico, fazer uma bioimpedância e mandar a pessoa passar fome? Os métodos tradicionais de emagrecimento vendem uma mudança rápida, mas a mudança rápida gera compulsão e gera o efeito sanfona. Então todo dia eu atendo pessoas que estão no efeito sanfona, que tentaram emagrecer a vida inteira, mas nunca aprenderam a comer de verdade ou a entender os poderes da alimentação. Então hoje é uma briga, né? Muitas pessoas defendem que emagrecimento está ligado a déficit calórico, que não é mentira, mas aí fica uma disputa entre déficit calórico versus gatilhos mentais. E eu trabalho diretamente com gatilhos mentais, entendendo, ressignificando. Eu tenho uma equipe multidisciplinar, eu tenho um psiquiatra, eu tenho um psicólogo. Então, às vezes, a pessoa ela só vai emagrecer no psicólogo, não é comigo. Então, avaliar a pessoa de uma forma inteira e individualizada é que vai ter essa possibilidade entre conexão, comunicação, a pessoa ela ter o poder e a capacidade de se entender, refletir e, com a ajuda de outros profissionais, começar a mudar essa vida passo a passo, gradativo, como ela nunca fez. Dr. Rizieri, a gente sabe que os resultados muito imediatos provavelmente não são os mais saudáveis. Então, você tem aquele do no pain, no gain, né? E nós temos agora alguns aceleradores. A cirurgia bariátrica foi uma, né, que estava bastante em moda também, e a gente percebia que se você não mudasse a mentalidade, ela voltava. Hoje nós temos alguns remédios, né? O Ozempic talvez seja a bola da vez, o mais comentado. E aí eu queria entender, né, você como médico, como autoridade da medicina, né, quais são os remédios hoje, como que esses remédios surgiram, parece que não eram focados para o emagrecimento, e aí se detectou isso, assim como o Viagra também não era focado, né, para a disfunção erétil, e aí a gente poder entender esse mundo dos remédios hoje, que também é uma forma mais rápida de conseguir algum resultado. Isso é um desafio, Sheila, porque a gente começa a falar um conflito entre a indústria da estética e a indústria da saúde. Muitas pessoas que utilizam o Ozempic, como você citou, elas não têm nem a indicação de fazer a utilização. O Ozempic é um remédio que foi criado para o tratamento do diabetes. Ao longo dos estudos, observou uma perda significativa de peso, às custas das alterações que ele fazia a nível metabólico. E começou a se fazer outros estudos em pessoas não diabéticas. E hoje ele tem a liberação e aprovação para o uso para perda de peso. E daí ele veio com um rebrand, né? Reformularam uma caixinha nova, com um nome novo, com uma dose diferente, que é o Wegovy, que ainda ele já tem aprovação no Brasil, mas não tem comercialização ainda, né? Era uma previsão para que fosse lançado no segundo semestre do ano passado. Ele não foi, por uma série de fatores logísticos, e você tem nos Estados Unidos hoje. E é uma medicação efetiva, baixos efeitos colaterais baseado nos benefícios,
Mas tem muita gente que tem efeito colateral porque não usa realmente quem precisa. Eu quero perder 3 quilos, 4 quilos, coisa que você, com uma mudança do estilo de vida, você conseguiria fazer isso, mas a pessoa, ela normalmente, o Daniel provavelmente deve encontrar muitas pessoas assim, as pessoas elas não querem emagrecer, elas querem que alguém emagreça elas. Então, e daí lança mão de atalhos, drogas, medicações. A gente tem, num passado não muito distante, a sibutramina foi a vedete, quando quebrou patente. Quando ela não tinha a patente quebrada, era super difícil o acesso por conta de custo. Depois que ela custou próximo dos R$30, começou todo mundo, aí eu tenho uma festa daqui 60 dias, eu vou tomar 2 meses de remédio, e daí vinha todos os efeitos colaterais que uma pessoa pode sentir. E todos esses medicamentos, quando utilizados para emagrecimento, está lá em bula que o uso exclusivo da medicação tem resultados inferiores ou não aconselháveis até, quando não associado a uma mudança de hábito de vida, com atividade física, controle alimentar. Então, são ferramentas poderosas, têm resultados bons. A gente começa a ver trabalhos relatando efeitos colaterais. Por quê? Porque tem muita gente usando. A gente começa a observar o Ozempic alterando o PIB de país, alterando movimentos econômicos nos Estados Unidos com redução de consumo de fast food. Então, a crescente do uso da droga era decrescente do consumo de fast food. Então, isso é uma realidade que está acontecendo com dados, não são especulações. Ok. Nós vamos chamar o primeiro intervalo comercial, Alisson, e aí daqui a pouco tem mais histórias e dicas para você emagrecer ou manter o seu peso. Então até daqui a pouco. CBN, Mercado Inteligente. CBN, Mercado Inteligente. Estamos de volta com o nosso segundo bloco do Mercado Inteligente dessa manhã de 17 de fevereiro de 2024. Todo mundo um pouco de ressaca. Pularam o carnaval, meus amigos? Em casa, né? Não tem como, 2 filhos pequenos, não tem condição. Estamos aqui com o Mercado do Emagrecimento, Daniel Guedes, do Instituto Daniel Guedes, e o Dr. Rizieri Gomes, da Mais Clínica. Daniel, a gente fala hoje, sobre talvez um dos maiores males que nós temos no mundo, que é a ansiedade. Internet, você morrer de véspera, preocupado com o futuro, as informações chegando de um tempo muito rápido em todos os momentos. E aí eu acho que a tua profissão de nutricionista tem um pouco a ver também com ser um psicólogo do emagrecimento, né? Sim. Eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais o que gera a situação de você querer comer cada vez mais. Então, hoje o Brasil vive a segunda pandemia, só que agora da saúde mental. Então, por exemplo, 72% da população tem insônia, 41% depressão, 25% ansiedade, isso pessoas diagnosticadas. Então, hoje em dia as pessoas comem para suprir a necessidade emocional. As pessoas, por exemplo, quando você fala em nutrição, muitas pessoas têm medo de ir ao nutricionista. Por quê? Ele já tem medo que a pessoa vai tirar aquilo que ela gosta de comer. Então as pessoas, com certeza, elas vão atrás de um medicamento, vão atrás da estética para não parar de fazer o que elas sabem, né? Então hoje a gente está tratando muito mais a questão comportamental, e a alimentação só vai ser possível ser feita e executada se a pessoa começar a ter um equilíbrio emocional melhor. Então hoje a gente vai em cima de intestino, a gente vai em cima de sono, a gente vai em cima de neuroinflamações,
né, que degradam o nosso cérebro, os estoques de dopamina, de serotonina. Olha, vocês têm que acreditar, 90% das pessoas que eu atendo com a mudança de comportamento e não simplesmente a dieta. A dieta, às vezes, é a última coisa que se passa, porque se fosse fazer só um cardápio, a pessoa pega hoje um cardápio na internet, qualquer lugar, o chat faz para você. E no caso não é assim. Muitas pessoas precisam hoje de conhecimento. Para que serve a proteína? Qual o papel do carboidrato? Por que carbofobia? Qual carboidrato é bom ou ruim? Só que hoje também na internet, assim como tem muitas informações legais, tem muitas informações perdidas. E as pessoas hoje elas procuram o quê? O fácil. Né? Só que o fácil geralmente ele é complicado, ele é limitado, né? Hoje o processo de emagrecimento depende não só da nutrição, mas da união de várias áreas. Então por isso que eu falo, hoje eu trabalho com outras áreas, porque a nutrição sozinho ela é fraca. A educação física, todo mundo sabe, um cara falou assim, Daniel, eu tenho 1,65 m, 130 quilos, me dá uma dica para emagrecer. Eu falei, cara, eu tenho certeza que você sabe o que você precisa. Sabe o que você fez para engordar? Para de fazer. Mas será que é fácil parar de comer, baixar caloria, fazer dieta low carb? Então, o mundo veio com várias estratégias e ferramentas nutricionais, mas as pessoas não conseguem fazer justamente porque as emoções não deixam. Sono, segundo pilar de qualidade de vida. A pessoa acorda estressada, é estresse, dá fome, mexe com tireoide, incha. Eu tenho um cliente que teve que emagrecer na psicóloga totalmente. Fazia restrição, fazia treino, fazia tudo, fazia hormônio e nada. Foi na psicóloga, saúde mental. Mudou a mente, começou a descarregar tudo. Então hoje o emagrecimento, na minha concepção, ele só funciona se você começar a analisar as pessoas de uma forma íntegra, individual, uma leitura e ressignificar completamente ligado às emoções. Bom, Dr. Rizieri, tem algumas pessoas que têm um DNA já favorável a se manter magro. Né? Isso faz sentido? Existe esse DNA e qual a proporção? Tem algum percentual com relação a essa situação? Existe, dá ódio dessas pessoas, né? A gente tem muita raiva. Tem duas pessoas que eu brinco, hoje eu estava conversando no consultório falando com as pessoas, tem duas pessoas que a gente não tem sentimentos positivos, pessoas que comem muito e não engordam e casais com filhos novos que falam que dormem a noite inteira. Mas o percentil é a minoria, Tiro. A gente observar hoje Manaus, de cada 10 pessoas, 7 estão acima do peso, tem sobrepeso e obesidade. Essa é a realidade do Brasil. É um país... Manaus está em que lugar? Você tem um percentual? Ela já foi a líder como capital, hoje está entre as 5 primeiras. Então, vem perdendo o posto, graças a Deus. É que as outras vão piorando, não necessariamente a gente que está melhorando. Né? É um desafio. O Daniel frisou bem, acho que a jornada do autoconhecimento, você entender onde você busca a tua recompensa, faz muita diferença. Tem muitas pessoas que elas costumam colocar muito culpa na genética, mas geneticamente a obesidade é a minoria. Né? A gente não atinge 10% de obesidade genética, a maioria é comportamental. É a famosa historinha que o pessoal começa a contar, né? A estetose hepática. A culpa é a família. É a famosa gordura no fígado. Todo mundo de casa tem. Lógico, todo mundo tem o mesmo comportamento, logicamente todo mundo vai ter a gordura no fígado. Então, assim, o desafio é a gente conseguir quebrar essa história, né, de síndrome da Gabriela, que eu nasci assim, sempre foi todo mundo assim. Não é isso, é a gente conseguir interromper esse ciclo. Eu venho de uma família, por parte de pai, obesa. Meu irmão teve um alto peso, reduziu, aumentou de novo. Mas o que fez ele fazer isso? O comportamento. Assim como eu, é o comportamento. Você começa a ter uma atitude positiva a seu favor, você entender, eu falo assim, que no consultório eu não cuido de saúde. Um médico, dificilmente você vai cuidar da saúde do paciente no consultório, você cuida de doença. Vai lá para fazer um check-up para ver se tem alguma doença. Quem cuida da saúde é o paciente. Você se alimenta de forma adequada, você dorme legal, você está com os seus pilares de vida adequados. Isso é cuidar da tua saúde. Você percebe o que é saúde o dia que a doença chega. Te incomoda, tem uma limitação, opa, preciso buscar ajuda. Mas quando você estava 10 quilos acima do peso, você já podia ter buscado ajuda, entender que alguma desordem estava acontecendo na tua vida, em algum segmento. Eu tenho medo de pesar na balança, não faz sentido.
se balança é um marcador de segmento, né? Não é o único, mas eu estou a fim de perder peso, você vai ver o quê então? Entende? Então, é lógico que na jornada da busca da saúde, a consequência, existem metas de consequência, e uma delas é o peso. Eu me alimento bem, eu durmo bem, eu pratico atividade física regular, como consequência de tudo isso, o que vai acontecer? Meu peso gradualmente irá cair. Então, a gente vê muito o terrorismo alimentar sendo disseminado. Porque isso faz bem ou faz mal? E engaja, né? O povo adora esse conteúdo. Ainda bem que eu não como isso. Mas, na verdade, você tem que ter clareza de que todo alimento ele é interessante, principalmente se ele não for de pacotinho, né? Se ele for mais aberto ou ele for natural, ele vai trazer o seu benefício, mas o consumo em excesso também vai ter malefício. Mas é muito mais cômodo e confortável a gente apontar para uma herança, porque você tira a responsabilidade de cima dos teus ombros. Então, a gente tem que ter, sim, a genética ela é importante, mas não é determinante. Você consegue, a gente tem hoje muito sobre epigênese. Você tem o traço genético. Associado ao estímulo, você pode desencadear aquela carga de doença. Mas não necessariamente é um fator que vai fazer com que você aconteça. Mas um casal de obesos tem geladeira saudável? Um filho que nasce numa casa de obeso vai comer saudável ou vai comer o que o pai e a mãe comem? Porque ele não vai fazer a compra. Daí você começa desde pequeno a induzir a pessoa a ter um consumo excessivo de açúcar, de carboidrato, sedentarismo. Ou seja, é receita para a continuidade de uma vida não muito saudável. Daniel, quanto tempo uma pessoa consegue alcançar o seu peso? Tem um mínimo, tem uma regra, você tem um processo para isso, como que funciona? Vamos lá, vamos tomar cuidado com alcançar peso, né? Então, muitas pessoas se fixam no peso ideal e, na verdade, tudo está muito ligado ao seu espelho, a sua composição corporal, sua relação entre massa magra e massa gorda, né? Então, por exemplo, se uma pessoa tem uma estrutura óssea mais pesada, ela vai no médico, o médico fala assim, olha, o seu peso ideal é tanto. E a pessoa passa a vida inteira tentando colocar aquele peso e não consegue. Mas assim, para a pessoa ter uma vida mais saudável, ter mais consciência e um físico estético, é 4 meses. 4 meses eu consigo fazer uma mudança tanto na mente da pessoa quanto na parte estética, que eu chamo de a nova estética, mente e corpo. A mudança, ela só é original, hoje em dia, ela só funciona muito bem se ela vier da mente. Inclusive, lá no Instituto, eu tenho uma patente. Todo meu paciente que vai lá comigo, ele ganha uma patente. Patente 1, faixa branca. Conforme ele vai tendo mudanças de hábitos, ele vai mudando de nível, não de composição. A composição corporal é uma consequência da mudança de hábito. Nem sempre o paciente emagrece, perde gordura, ou nem sempre o paciente perde peso no primeiro mês. Às vezes ele ganha muito músculo, muita massa. Às vezes a pessoa precisa comer mais, porém melhor. O peso dela não baixa. Então, assim, nem sempre perder peso está ligado à saúde. A maioria dos processos de perda de peso não são saudáveis, né? Você vê aqueles projetos nas TVs, o cara passa lá 2 meses sofrendo que nem um condenado, emagreceu, depois ele engorda tudo de novo, 3 vezes mais. Por quê? Porque tudo que é rápido não gera consistência e não sustenta. Perfeito. Repórter CBN batendo na porta, até me enrolei aqui todo, né, com o Alisson Peixoto aqui dando um toque. Daqui a pouco a gente volta aí com o nosso terceiro bloco do Mercado Inteligente dessa manhã de sábado. CBN, Mercado Inteligente. CBN, Mercado Inteligente. Vamos lá para a nossa segunda meia hora do Mercado Inteligente dessa manhã de 17 de fevereiro de 2024. O mercado do emagrecimento. Daniel Guedes, do Instituto Daniel Guedes, e o Dr. Rizieri Gomes, da Mais Clínica. Efeito sanfona, Dr. Rizieri. Eu percebi, porque eu acompanho, né, a gente já se conhece de longa data, e eu acompanho o seu processo de emagrecimento.
E eu não vi em nenhum momento esse efeito sanfona. O que causa o efeito sanfona, de repente, nas pessoas? A maioria das pessoas, elas buscam um resultado de curto prazo, ela promove restrições elevadíssimas no quesito alimentação, e naquele período que ela está em busca daquela meta de peso, ela muda muito o hábito dela. Daí ele conseguiu atingir lá a minha meta, daí pronto, vamos sair para comemorar. Ela sai completamente da dieta, ela vem com um volume, um apetite voraz, porque aquele processo de restrição pode transformar numa compulsão, no efeito rebote. Principalmente quem busca padrões baseados exclusivamente em restrição alimentar, ela perde muito massa magra, porque a perda de peso sem exercício físico, ela consome tua massa magra, teu organismo não usa a fonte de gordura como primeira fonte de energia. Ele vai buscar o glicogênio muscular. E daí você vai perdendo peso na balança, mas tua composição corpórea é o famoso falso magro. É o cara magrinho, mas com percentil de gordura corpórea lá no topo. Então você reduz sua taxa metabólica basal. Se você comer a mesma coisa que você comia antes de entrar no processo, você vai ganhar peso, porque você gasta menos em repouso. Então particularmente, eu fui adaptando meu padrão alimentar, não restringi nenhum tipo de nutriente. Comecei a tomar cuidado com coisas que não eram saudáveis e muito menos nutritivas, e coloquei um processo de atividade física diária. Então eu tenho uma queima diária, reorganizei muito minhas recompensas. Eu trabalho na prevenção, mas trabalho no fim da linha também. Pacientes pós-infarto, que eu faço a parte de cateterismo e angioplastia. Daí ele infarta, e daí, naquele momento, ele começa a ter uma intervenção no padrão alimentar. Significa que ele vai estar restrito de comer algumas coisas por conta de risco cardiovascular. Daí a pessoa falou, doutor, se eu não for comer isso, que graça tem a vida? Eu falei, você precisa ouvir o que você disse. Porque se a graça da tua vida está na comida, você já tem uma vida sem graça. Porque você não vive para comer. Comer é uma energia, é um combustível para você ter uma vida plena. Então você se alimenta para viver teu dia. Então esse é o X da questão. A gente está levando uma vida tão intensa, de tantos afazeres, que o que você enxerga como lazer, principalmente nós brasileiros, é reunir na mesa e comer. E não é salada que você come na mesa reunido com a galera. Então é importante a gente entender isso que o Daniel falou. Como é que está a tua mente? É o primeiro ponto de mudança. Porque 20 pessoas podem vir falar para você que você precisa fazer alguma coisa. Você só vai fazer se você quiser. Então, não é diferente no processo de emagrecimento. Daniel, hoje a gente sabe que o empreendedorismo está muito ligado à entrega de conteúdos. Ainda mais quem vende serviços tem que cada vez mais tocar na dor dos seus clientes, e o conteúdo feito em redes sociais, feito em canais como o YouTube, ajuda muito. E você agora estreou recentemente um reality show, em tempos de BBB aqui na Rede Amazônica, inclusive. A gente sabe que o reality ajuda muito também a propagar esses conteúdos. Fala um pouquinho qual o mote desse reality e se as pessoas que estão dentro desse desafio de perder peso estão alcançando efetivamente aí os seus resultados. Perfeito. Então, e esse reality ele chama Transformando Vidas. Então não é um processo de emagrecimento, é um processo de transformação de hábitos. Eu selecionei 3 biotipos físicos. Um ectomorfo raiz, que aí você vai falar, uma pessoa que não engorda, mas fica doente, porque come tão mal como uma pessoa que engorda. O mesomorfo, um empresário, inclusive, com maus hábitos de horário, de rotina, que quer botar o shape. E o endomorfo, um cara que comeu mal a vida inteira e tem um biotipo físico mais ligado à obesidade. A gente está trabalhando para que cada um consiga ter a sua mudança em cima daquilo que é. E automaticamente, conforme a mudança deles acontece, isso é exposto pela população. A intenção é conectar pessoas com o mesmo biotipo ou o estilo de vida deles, entender que eles podem mudar fazendo uma associação com o que é feito dentro do programa. Só para você ter uma ideia, por exemplo, a gente fez lá o exame da magrinha e o exame do obeso. Emocionalmente a magrinha era pior, comia pior, curva de insulina e de glicemia pior. Então, por exemplo, a magrinha de 20 e poucos anos mais doente do que o obeso de 33 anos. Então, nem sempre a questão genética física, magreza, está ligado à saúde, E o que ele falou também é muito importante.
Hoje nós vivemos numa corrida de cavalo. A gente não para, nível de estresse altíssimo, né? Até o fato de você comer em horários diferentes, uma pessoa pode engordar e a outra não. O nosso organismo ele trabalha dentro de um relógio biológico, ciclo circadiano. As pessoas não respeitam isso é muito sério, porque dormem muito tarde, perde horário de sono profundo, come em horários errados. Geralmente o empresário não come nada de dia, vai comer só de noite, no horário que ele chega em casa, que ele relaxa, que vem aquela fome do dia todo. O horário que a pessoa começa a ter refluxo, azia. Por que será que as pessoas têm muito refluxo à noite? Porque come muito à noite no horário que o seu corpo não digere muito bem. E não existe regra, é tudo individual. Eu não julgo ninguém por estar pesado. Eu preciso entender por que ela estar pesado, continua pesado, qual que é a dificuldade dela. Pode ser emocional, precisa pegar na mão. Às vezes as pessoas não têm hormônio, o cara não tem testosterona, a mulher está na menopausa. Eles sabem o que tem que fazer, mas eles não têm coragem, porque eles não têm energia. Por isso que a união muito grande entre os profissionais tem que ser muito forte. Porque, por exemplo, eu mando um cliente para o Cristiano Paiva, que é um amigo meu, ele repõe os hormônios do empresário, o empresário ganha energia, começa a fazer dieta, começa para academia, começa a treinar. Às vezes o Ozempic vai tirar a compulsão mesmo, aquela fome em excesso, enquanto a pessoa começa a mudar os hábitos, colocando horários, comendo aos poucos. Todos os medicamentos também podem ser usados como estratégias. Cirurgias também. Acontece como a pessoa inclui aquilo ali na vida dela. Né? Uma coisa é o seguinte, todo mundo usa remédio para tratar sintomas e esquecem de tratar a causa. A gente vai muito em cima da causa, ele é da medicina preventiva. A gente quer tratar a causa, pode até tomar um remédio, mas que diminua a dose. Quantas pessoas hoje usam Ozempic, remédio para ficar ligado ao Venvance, e o Zolpidem. Você fica ali no Ozempic para ficar sem fome, no Venvance para ficar ligado e no Zolpidem para dormir. A vida da galera tá assim. E o que come? Cadê os nutrientes? Nosso corpo depende de nutrientes. Nosso corpo precisa de pelo menos 44 nutrientes para produzir uma célula saudável. Será que você está dando esses nutrientes para sua célula saudável? Quantas células ruins você está produzindo diariamente? Neurônio é célula do cérebro. Cadê seu nível de hormônio do bem-estar, serotonina, dopamina? Hoje as pessoas, geralmente, elas não comem mais pela fome fisiológica, elas comem mais pela fome emocional. E aí é o nosso desafio, não julgar, acolher. E eu sempre falo, o básico sempre funciona, só que ninguém quer fazer o básico porque acha que demora muito. Doutor Rizieri, falando de empreendedorismo, a medicina cada vez mais também utilizando as redes sociais, eu acredito que dentro dos segmentos, né, dos profissionais liberais, os médicos se despertaram mais rápido do que o advogado, do que o dentista. E você passou por essa transformação também, né? E eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua estratégia. Hoje você conta com uma assessoria de imprensa, lançou recentemente também um infoproduto, né? Como que você está utilizando a tecnologia, né, principalmente o digital, para ir para aí uma qualidade de vida, né? Eu sempre brinco que eu fui jogado para dentro da rede social, porque no início não queria entrar, bastante resistência, e de repente eu falei, poxa, eu faço um consultório onde eu tento me conectar com o meu paciente, meu dever ali com ele é um compromisso com um resultado, começando na base da verdade, e tentando engajá-lo para uma mudança, uma transformação. Inicialmente eu começava a falar muito sobre doença, sou cardiologista e trabalho com cateterismo e angioplastia, minha realidade é um infarto. E eu falei, cara, como que eu posso ajudar as pessoas a infartarem menos? Né? Então eu fui para um congresso em São Francisco e daí veio uma nova diretriz da Associação de Cardiologia dos Estados Unidos, falando sobre mudança do estilo de vida. A alteração de colesterol, mudança do estilo de vida. Hipertensão, mudança do estilo de vida. Diabetes, mudança do estilo de vida. Não faz sentido eu pegar um paciente jovem, quando a gente vê existe um indicador de um remédio que é o NNT, número de pessoas tratadas para você salvar uma vida. Por que tratar com um remédio para colesterol um jovem, onde eu teria que tratar 1000 pessoas para salvar 3 vidas?
Imagina quantas pessoas terão efeitos colaterais com a medicação. Não é melhor a gente trabalhar sobre intervenção alimentar, sobre a importância do exercício físico, independente de qual for. Entender que a obesidade não se trata de um adjetivo, e sim de uma doença. Não é uma qualificação, é uma condição onde a gente consegue trabalhar. A gente falar sobre, hoje, saúde mental, dor e emagrecimento são os 3 conteúdos mais buscados em qualquer infoproduto que você for buscar. Então, isso é uma realidade, as pessoas estão pedindo ajuda. Só que quem gosta de falar de saúde mental? Você pergunta para alguém de saúde mental, como é que está a tua saúde? Você não quer saber. E, pô, tá vem o cara. Então, eu achei na rede social uma oportunidade de me conectar com mais gente. Mesmo gente que não vem comigo. Mas tentar levar uma informação, porque não adianta falar, o fulano fala coisa que não tem nada a ver. Então, fale as coisas que tem a ver. Porque se o fulano não fala coisa que não tem nada a ver e você está calado, o número de pessoas que sabem coisas que não tem nada a ver só aumenta. Então, cabe a você, como profissional, também contribuir para o entendimento das outras pessoas. Motivá-las com atividade física. Não tem uma pessoa que siga meu Instagram que não saiba que eu faço atividade física. Virou, mexeu, eu estou fazendo um vídeo suadão lá. Por quê? Para ver se você entende que eu vejo um monte de gente na academia de 20 e poucos anos lá e tudo, mas, cara, eu tenho 44. Então, você tem mais 20 anos de trajetória para chegar aos 44 assim. Então, a rede social me permitiu conectar com essas pessoas. Excelente. Para você que está nos assistindo aqui pelo YouTube ou ouvindo aí pelas ondas do rádio, nós estamos aqui com o Mercado Inteligente e o mercado do emagrecimento. Daqui a pouco a gente volta com o último bloco do programa de hoje. CBN, Mercado Inteligente. CBN, Mercado Inteligente. Estamos de volta com o nosso quarto e último bloco do Mercado Inteligente dessa manhã de sábado, 17 de fevereiro de 2024. Uma ressaca aí de carnaval, sábado pós-carnaval, e o mercado do emagrecimento é o tema de hoje. Daniel Guedes, do Instituto Daniel Guedes, e Dr. Rizieri Gomes, da Mais Clínica. Daniel, para quem está nos ouvindo agora, se você tiver que dar 3 dicas cruciais para a pessoa começar o processo de emagrecimento, quais seriam? Olha, eu sempre falo o seguinte, ou a pessoa muda pela dor, ou ela muda pelo amor. Um dia, todo mundo vai ter que fazer o que tem que ser feito para poder ter mais qualidade de vida. As pessoas que hoje elas procuram burlar o processo, elas só estão colocando sujeira embaixo do tapete. Um dia não cabe mais. Né? Então, assim, eu sempre procuro trabalhar em cima de reflexão. Eu sou um cara que eu não proíbo nada, eu ressignifico. Né? Quando você ressignifica e você começa a incluir, por exemplo, colocar aquilo que seu corpo precisa, automaticamente as engrenagens do seu corpo começam a fluir e você vai tendo novas vontades. Né? É uma questão de necessidade de decisão. Ontem, naquele dia lá no seu evento, você falou uma palavra muito certa, que é a questão do estar presente. Todo mundo precisa estar mais presente na hora da alimentação, nos horários de alimentação. Às vezes a gente come com o celular na mão, comer com consciência, comer com atenção, começar a se entender por que eu estou comendo muito nesse horário e procurar ajuda. Eu acho que assim, a gente precisa procurar ajuda quando a gente não consegue fazer algo sozinho. Peça ajuda. Tá, doutor Rizieri, com relação à genética, principalmente dos países, né? Eu percebo que o japonês, ele é mais magro. Aí quando você vai para o americano, já é um povo um pouquinho mais obeso. O que explica essa diferença de cultura de povos? Então, isso é importante. Você falou 2 coisas, genética e cultura. Existe um estudo muito bacana feito em japonês para risco de câncer de próstata.
O japonês ele tem uma incidência de câncer de próstata muito menor do que o americano. Mas um japonês que muda para os Estados Unidos e adota hábitos e culturas americanos, o risco de câncer de próstata ele iguala ao do americano. Então, não é muitas vezes a genética, e sim a cultura do país, o padrão alimentar, o estilo de vida. A gente pega a comida mais gordurosa do mundo, é a francesa. Tudo feito na base da manteiga, alto índice de gordura saturada. Acha francês obeso. Mas países que têm na sua cultura alimentar um alto consumo de carboidrato, porque era um alimento pujante em energia para você trabalhar em mão de obra pesada, e hoje 10% das profissões são de mão de obra pesada, só que a gente não parou de comer como se fosse a mão de obra pesada, só tem aumento de obesidade. Então, a genética de um país, eu acho que a gente poderia falar que a cultura tem uma influência maior. Tem um seriado na Netflix bem interessante que é O Segredo das Blue Zones, e uma das cidades de Blue Zones é Okinawa, onde as pessoas falam lá que tem 9 hábitos que são comuns dessas 5 cidades, uma na Costa Rica, Estados Unidos, Itália, Grécia e Japão, onde tem 9 hábitos comuns. E uma delas é você ter um propósito para acordar no teu dia maior do que ganhar dinheiro. É você ter família, é você ter tua espiritualidade independente da religião. Então, assim, são pontos que não são mensuráveis do ponto de vista tátil, mas que faz uma grande diferença, porque tudo que o Daniel falou, assim, que o desequilíbrio vai porque teu propósito está desalinhado, teu ambiente está ruim, né? Às vezes a casa está ruim, você trabalha o dia inteiro, chega em casa, tem problemas dentro de casa, está completamente desalinhado de rota, e daí você arranja fuga, que pode ser trabalhar mais, comer mais, beber mais, usar drogas. Então, a gente entende que a cultura de um país, ela influencia no teu padrão alimentar, no teu hábito. O japonês, estava saindo ontem, o preço que é taxado uma SUV agora na França. E para ele parar, ele vai pagar uma taxa de 200 euros por mês a mais por ter uma SUV em Paris. Então, assim, quem tem carro em Paris? Alto poder aquisitivo. Japão, as pessoas andam muito a pé, transporte público, segurança, tudo funciona. Então, a mobilidade é possível. A cultura do japonês também é invejável. Então, a hora que a gente começa a observar, a gente tem que tomar cuidado. Eu sempre falo no consultório. Um jovem, eu vejo muitos idosos magros sendo acompanhados por netos obesos. Então, a prova é que muitas vezes é mais comportamento do que genética. Daniel, a gente sabe que os carboidratos, né? Vou dar uma opinião de leigo, né? Pão, arroz, acelera, de repente, né, a obesidade. O japonês come muito arroz. Eu, por exemplo, eu comia muito arroz. E aí, depois que eu fui entender um pouquinho, eu diminuí a quantidade de arroz. Como que o japonês, ele é magro, comendo muito arroz? Porque tudo é muito à base de arroz, tanto é que lá você tem plantações de arroz em qualquer, né, terreno vazio, você tem essa plantação de arroz. Claro, é porque o problema não está no arroz. O problema está no estilo de vida. O que você faz além da quantidade do arroz que você come? O que você come depois do arroz? O que você come à noite? Que atividade física que você faz? Eu sempre associei assim, o carboidrato ele não é o vilão. O vilão é o tipo do carboidrato e o excesso dele. E o arroz, o pão, se você comer ele de forma equilibrada, ele serve como energia. O problema é que as pessoas colocam muita energia no corpo e gastam pouco. Com certeza, os japoneses já têm uma alimentação muito mais equilibrada. Inclusive, tem alguns estudos que mostram que eles nunca comem até ficar cheio. Eles comem até 70%. Né? Tem um médico gastro que faz trabalho no Japão com a família japonesa e nos Estados Unidos. Quando o fast food entrou no Japão, você não tem noção como os japoneses começaram a ficar doentes muito rápidos. Eles falaram assim, cara, eu abro um americano de 200 quilos, ele não está doente, igual um japonês que acabou de comer. Então, os americanos foram se adaptando também à questão do consumo de excessos. Tem americano que nunca comeu comida de verdade, né? E os japoneses, sim, eles comem arroz de forma consciente, gastam o que eles comem, por isso que eles são sempre mais magros, porque eles têm mais equilíbrio de vida praticamente em todas as áreas. Perfeito. Nós temos ainda mais uns 2 minutinhos. Vou passar uma pergunta aqui para o Dr. Rizeli. Pela lógica, também é uma opinião leiga, no mínimo você vai engordar 1 quilo por ano. Se você se cuidar, né,
bem rigorosamente. 10 anos, 10 quilos, 20 anos, 20 quilos. Como que a gente quebra esse ciclo? Assim, Chiro, é interessante que ultimamente vem viralizando nas redes sociais pacientes octogenários com estilo de vida maravilhoso, um shape invejável. Por quê? Porque você não está escrito que você vai ganhar peso com a idade. É que o nosso hábito de vida, com o passar do tempo, ele vai piorando, você vai ficando mais limitado, mais sedentário. Eu gosto muito de falar para os meus pacientes, construam um músculo. Eu falo que você pode ter osso forte sem músculo, é como uma coluna com tijolo sem cimento. Então, é a musculatura que sustenta todos os teus tijolos, os teus ossos. Então, quer ter uma terceira idade com qualidade de vida, com saúde, com equilíbrio, com redução de queda, busque musculatura. O ato de buscar e construir a musculatura vai fazer com que você se mantenha mais no peso. E um bom hábito, ele começa a estimular outros hábitos. Você começa a ter 1 hora de atividade física por dia, e daí faz sentido você sair da tua academia e parar ali no McDonald's na esquina para recompor. Então, é muito isso, Chiro. Quebre isso com pequenos hábitos. Não crie revoluções, mas crie um hábito de cada vez e isso naturalmente vai aumentando. Perfeito. Bom, estamos chegando aí ao nosso último momento do Mercado Inteligente dessa manhã de sábado. Queria agradecer aqui o Daniel Guedes, do Instituto Daniel Guedes. Eu que Muito agradeço. obrigado aí pela sua presença aqui, Daniel. Eu que agradeço e pode ter certeza que hoje eu estou tomando a direção do Dr. Isieri, que é multiplicar, né, conhecimento. Eu adoro atender as pessoas ali frente a frente, mas a gente tem a capacidade, o poder de levar esse conhecimento para transformar a vida de pessoas pelo mundo todo. Estou indo para o digital também. Vamos lá. Dr. Isieri Gomes, obrigado pela presença também. Eu que agradeço, Chiro. Sempre um prazer estar aqui e muito legal ouvir também um profissional de referência aqui na nossa região e fora também. E é isso, a gente poder levar uma pílula de informação em espaços como esse faz a diferença. Perfeito. Bom, e nós ficamos por aqui com mais um CBN Mercado Inteligente, na produção de Gustavo Reis, gerência executiva de Daniele Pires, direção regional de jornalismo de Paulo Fernandes e trabalhos técnicos de Alisson Peixoto. Semana que vem tem mais. Bom final de semana e até o próximo sábado. Mercado Inteligente, com Carlos Oshiro.